O sofrimento virou sistema e você continua operando. Você abriu isso aqui achando que entender alguma coisa já começou errado. Não tem nada para entender. Tem coisa a suportar. E nem isso direito. Porque enquanto você tenta organizar o que sente, o mundo já organizou isso por você. Em planilha, em algoritmo, em diagnóstico. E você ainda chama isso de vida. O sofrimento virou sistema e você continua operando. Não começou agora. Só ficou impossível de ignorar. Antes, o sofrimento era ruído. Hoje ele tem nome, número, frequência, incidência, tem gráfico. O adolescente não sofre, ele entra na estatística. 3 em cada 10, 18, alguma coisa, 26% percentual de tristeza, como se fosse mensurável, sem perda. Mas tudo bem, a gente mede, porque medir dá a sensação de controle. E controle é a última ficção que ainda funciona. Só que tem um detalhe pequeno, quase invisível. O que realmente está sendo medido não para de crescer. E não é porque ficou mais visível, é porque ficou mais comum. Mas ninguém fala assim, fica feio. Então a gente troca por termos melhores. Aumento da prevalência, indicadores de risco, tendência preocupante. Tudo muito elegante, tudo muito inútil. Enquanto isso, o sujeito acorda cansado, dorme cansado. E no meio disso, tenta performar normalidade. E consegue. Esse é o problema. Porque funcionar virou evidência de que está tudo bem. E não está. Mas também não importa muito. Porque o que importa é continuar, produzir, responder, aparecer, sempre aparecer. Principalmente onde ninguém está. As redes resolveram isso. Você não precisa mais existir. Só precisa parecer que existe. E parecer bem, ou parecer mal. Dá do mesmo jeito certo. E perceba, tem estética para isso também. O sofrimento agora tem linguagem própria, formato de tuning. Se não encaixar, não circula. E se não circula, não existe. Então você aprende rápido. Não é sobre o que você sente. É sobre como isso entra no fluxo. E o fluxo não para. Nunca. Nunca parou. Você até tenta sair. Mas sair virou outro tipo de participação. Desconectar também engaja. Então você volta. Sempre volta. Porque o problema não é o acesso. É a impossibilidade de ausência. E aí começam a dizer que o vício que você está preso, que precisa regular, equilibrar, gerenciar. Palavras bonitas para uma coisa muito simples. Não tem fora. E quando não tem fora, qualquer tentativa de dentro parece solução. Mas não é. É só adaptação. E aqui não resolve, só prolonga. E, enquanto isso, a ciência avança. E avança mesmo, não é ironia.
O cérebro agora pode ser estimulado, regulado, reorganizado. Você não precisa mais esperar. A intervenção chega antes da crise, antes da queda, antes de você entender qualquer coisa. É direto, pulso magnéticos, mapeamento neural, precisão. O cérebro virou uma superfície de ajuste, quase como um software. E isso me impressiona, porque funciona. Em alguma medida, funciona. Só que ninguém pergunta muito o que exatamente está sendo ajustado. Se é o sujeito ou a capacidade dele de continuar. E isso faz diferença, mas não muita, porque no fim o critério continua o mesmo. Você voltou a funcionar, então está ok. E se não voltou, a gente tenta de outro jeito, outro protocolo, outra técnica, outra abordagem. Sempre tem mais uma. O sistema nunca fica sem resposta, mesmo quando não resolve, especialmente quando não resolve, porque aí ele se expande, integra tudo: biologia, psicologia, sociedade, tudo junto, tudo explicado, tudo interligado, perfeito. Agora só falta uma coisa: o sujeito. Mas ele já não é mais um centro, virou o ponto de passagem entre dados, entre diagnóstico, entre intervenções. Ele atravessa o próprio sofrimento como quem atravessa um relatório, sem se reconhecer muito ali, mas também sem conseguir negar. E no meio disso tudo entra o trabalho. Sempre entra. Agora, com selo oficial. O sofrimento virou risco ocupacional. Não é mais só cansaço. É categoria, classificação, auditoria. Você sente demais. Pode gerar processo. Olha que curioso. O sistema que produz desgaste agora reconhece o desgaste como problema e cobra, não por eliminar, mas por gerenciar melhor. E isso fecha o ciclo, porque tudo começa no sujeito e termina no sistema. E no meio, o sujeito continua, tentando dar conta, tentando entender, tentando nomear. Como se nomear resolvesse. Não resolve, mas organiza. E organizar dá a sensação de que alguma coisa foi feita, mesmo quando nada mudou. E talvez seja isso que mantém tudo funcionando. Essa pequena ilusão de movimento, enquanto tudo permanece exatamente no mesmo lugar. O corpo sempre sente antes, cansa primeiro, depois pensa, mas quando pensa, já está dentro, já virou rotina, já virou dado. E dado não sofre, só registra. Você sim, mas isso não entra na planilha. Então fica de fora. E o que fica de fora não conta. Você continua, mesmo assim. E talvez seja só isso mesmo. Se quiser se aprofundar, tem mais disso lá no texto. Tá na descrição. Se não quiser, também não muda muita coisa, viu? A louca do rolê.